Cleópatra, a rainha do Egito. Gente, o vídeo de hoje, ele é extremamente incrível. Eu achava que eu conhecia a história da Cleópatra, até descobrir que eu não sabia nada sobre ela. E se assim como eu, você também acha que conhece, fica nesse vídeo. Mas assim, antes da gente começar, pessoal, já vai deixando aquele joinha que é para ajudar a subir o vídeo. Comentando aqui embaixo novos vídeos que você quer que a gente traga. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve no canal e não perca nada. Vamos falar sobre uma rainha, uma personalidade única, que até hoje tem uma fama muito grande. E na realidade você vai descobrir que você não sabia muita coisa sobre a Cleópatra, tá? Cleópatra, a rainha do Egito. A sua vida foi marcada por vários acontecimentos, coisas boas e ruins. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos entender um pouco agora sobre a história da Cleópatra. Tudo o que aconteceu na vida dela, todos os seus acontecimentos, até a sua morte. Vamos lá, me conta se você já sabia disso. Pessoal, existiram 7 Cleópatras. E a que a gente vai falar no vídeo de hoje é a mais famosa. Vamos falar sobre a Cleópatra 7, que foi a última Cleópatra. Ao longo da história, existiram várias Cleópatras. Tanto que as pessoas falam que a mãe da Cleópatra 7, que é a do vídeo, que é a que todo mundo conhece, foi a Cleópatra V. Gente, a rainha do Egito, a Cleópatra 7, ela nem sequer era egípcia. Na realidade, ela nasceu sim em terras egípcias, ela nasceu em Alexandria, só que etnicamente Cleópatra era grega. Sua dinastia era ptolomaica. Depois que o império de Alexandre o Grande ruiu, seu general Ptolomeu herdou o Egito. Desse general grego foi que veio a dinastia de Cleópatra, a rainha do Egito. Cleópatra 7, ela nasceu em 69 a.C. A dinastia egípcia foram grandes, e uma delas aconteceu há 3.000 anos antes de Cristo, com as grandes pirâmides sendo construídas há mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo. Filha de Ptolomeu XII, Cleópatra pode ser filha gerada pelo incesto, o que para eles era normal, tá? Já que a linhagem ptolomaica, elas têm essa fama de fazer casamentos entre parentes. Agora vamos entender um pouco mais e se aprofundar. A teoria de que Ptolomeu XII, pai da Cleópatra 7, era na verdade irmão da mãe de Cleópatra, que no caso era Cleópatra V. Dizem que a Cleópatra V tinha 5 irmãos, 2 deles sendo homens. Mas a Cleópatra da história mesmo, a mais famosa, gente, era a Cleópatra 7. Ela estudou dezenas de coisas, inclusive idiomas. Fala que seu idioma original era o grego, assim como a maioria das suas linhagens. Porém, a Cleópatra 7, ela aprendeu o idioma do povo, aprendeu a língua egípcia, tudo que vocês imaginam. A 7ª Cleópatra, ela ascendeu ao seu trono depois que o seu pai morreu. Ela tinha apenas 18 anos. Mas existia um pequeno detalhe. Seu pai deixou a coroa tanto para ela quanto para o seu irmão de 10 anos, Ptolomeu XIII. Ou seja, Cleópatra e o seu irmão seriam obrigados a se casar. E ela não gostou nada, e começou uma disputa. E foi uma grande disputa pelo verdadeiro poder, começaram a lutar pelo território egípcio. Porém, tinha mais um detalhe, a situação financeira do Egito não era boa. Eles passaram por uma situação muito difícil por conta de uma seca que acabou afetando todo o Egito. Por causa disso, começou a surgir outros governos, outros poderes tentando tomar o Egito. Dizem que na época, a Síria e a Roma, eles estavam disputando poder pelos territórios antigos. A Cleópatra acabou tomando partido e ficando do lado da Síria, porém Roma não gostou nada disso. Então Roma começou a apoiar o irmão e marido de Cleópatra. E claro que com esse apoio o irmão conseguiu subjugar a Cleópatra e foi necessário que ela fugisse do Egito. Então em Roma começou uma disputa entre Júlio César e Pompeu. Pompeu perdeu e se escondeu no Egito. Para agradar a César,
Ptolomeu mandou matar Pompeu. Porém, as coisas não saíram da maneira como Ptolomeu esperava, porque, na realidade, Júlio César acabou pegando aquilo, vendo aquilo como um insulto, e foi para o Egito. Nesse momento, Cleópatra aproveitou e se aliou com César. O líder de Roma, ele queria dividir o território. Queria dividir o território egípcio entre os dois irmãos. Mas o Ptolomeu ele não aceitou, o que acabou fazendo que Ptolomeu perdesse e precisasse passar o trono. Ele foi obrigado, teve que passar o trono para Cleópatra. E acreditem, Cleópatra ela se tornou amante de Júlio César. E os dois tiveram um filho também chamado Ptolomeu. O menino foi apelidado como Cesarião, que significa pequeno César. Por conta dos casos amorosos, a fama que Cleópatra traz e carrega até hoje era de uma mulher muito bonita, muito atraente, muito sedutora. Mas na realidade, muitos dizem que o que fez realmente Cleópatra ser quem era as articulações políticas, era a sua esperteza, a sua inteligência e não a sua beleza. Ela sabia envolver, seduzir e sempre se envolvia com grandes líderes. Por isso não se sabe se ela era realmente muito linda ou se ela era bem mais do que isso, se ela era realmente muito inteligente. E na verdade, a fama da Cleópatra, ela veio dos seus maiores críticos, porque muitas pessoas a acusavam de ser manipuladora de homens. Que ela era uma mulher que ela sabia seduzir, principalmente para alcançar os seus objetivos. Alguns a acusavam até de feitiçaria e bruxaria. Em posse do trono, a rainha ela continuou o seu relacionamento com o César. As pessoas contam que César sempre a levava para Roma e ela despertava muitos olhares, tanto olhares de admiração quanto olhares de reprovação. O poder de Cleópatra cresceu tanto, mas tanto, que ela começou literalmente a se enxergar como uma deusa. Ela acreditava ser uma deusa, a própria encarnação da deusa Ísis. A história conta que Júlio César enganou, de certa forma, Cleópatra, porque ele nunca elegeu o filho deles como herdeiro. Então, quando Júlio César morreu, que ele foi morto pelo próprio Senado, Cleópatra foi obrigada a sair de Roma e voltar para o Egito. Quando ela voltou, ela precisou se casar novamente com um irmão dela, para que os dois pudessem se tornar regentes do Egito. Só que pouco tempo depois, o irmão e marido de Cleópatra, ele acabou morrendo. E muitos acusam Cleópatra porque dizem que ele morreu envenenado. A teoria é de que, se ele morreu, ela poderia pegar o trono por definitivo, não teria mais que disputar com ninguém. Mas isso nunca foi provado, ou seja, Cleópatra ficou solteira novamente e voltou para as pistas da antiguidade. Cleópatra estava com um novo amante. E novamente, mais uma vez, ela se envolve com o líder romano. E assim começa uma associação entre Roma e o Egito. A rainha se envolveu com Marco Antônio. Ele era um dos 3 líderes do grande Império Romano. Membro do Triunvirato. Marco Antônio ele já tinha esposa e filho. Mesmo assim, o relacionamento dele com Cleópatra acabou durando bastante tempo. Infelizmente, a trajetória de Cleópatra na Terra não foi muito longa. Marco Antônio era casado com Otávia. Ela era irmã de outro membro do Triunvirato. Roma não gostava da postura de Marco Antônio, relacionado a costumes egípcios. A postura dele era considerado ruim. Marco Antônio ele decidiu assumir a Cleópatra, assim rejeitando Otávia, o que fez com que começasse uma perseguição contra Marco Antônio. O que antes a presença de Marco Antônio trazia paz para as pessoas, a presença dele começou a trazer somente conflitos. Cleópatra e as forças egípcias até tentaram resistir a Roma, porém as suas forças imperiais eram muito superiores à do Egito. Depois disso tudo, Marco Antônio e Cleópatra foram obrigados a se separar e eles nunca mais se veriam novamente.
As coisas ficaram tão ruins e tão difíceis depois de todas as batalhas que Marco Antônio ele acabou cometendo suicídio, depois de saber de uma suposta morte de Cleópatra. No entanto, Cleópatra tinha sido derrotada e capturada por Otávio, que era o irmão de Otávia, um dos líderes. Só que a rainha, ela preferiu se suicidar antes que isso acontecesse, que ele a levasse. Cleópatra e Marco Antônio, eles foram um dos casais mais famosos da atualidade. E assim chega ao fim a história deles, um pouco parecida com Romeu e Julieta. Seu filho, como César, foi o último faraó egito, um dos que governava junto à mãe, e quando Cleópatra se suicidou, obviamente Otávio mandou executá-lo. Suas crianças, como Marco Antônio, por sua vez, eles tiveram destinos diferentes, foram enviados a Roma, mas também foram trágico o destino que eles tiveram. E assim chega ao fim o tempo dos faraós, e o Egito ele começa a ser uma parte de Roma. Cleópatra morreu aos 39 anos, ainda muito jovem. E eu quero que você me conte aqui se você já conhecia, se você já sabia dessas coisas relacionadas a Cleópatra e os próximos vídeos que vocês querem que a gente traga aqui pro canal.